Boa noite, professor. A gente iremos começar agora a apresentar o trabalho sobre o direito como mediador de relações pacíficas entre nações. Lembrando que Breno, nosso colega de turma, está na chamada, porque está nos ajudando e nos auxiliando com a questão da passagem dos slides e vamos dar prosseguimento. Bom, professor, a gente vai falar sobre a União Europeia e, como o senhor vê aí escrito e ilustrado na imagem, temos a imagem de Karl Marx e Adam Smith. Esses dois escritores e intelectuais influenciaram bastante a mentalidade daqueles que vieram a pensar na União Europeia. Ou seja, eles tiveram grande influência na mentalidade e em como a união entre os países europeus iria funcionar. E aí diz assim: desde o início da União Europeia tem havido um conflito entre os defensores de dois ideais diferentes. Qual postura o continente europeu deve adotar? A visão liberal clássica ou a visão socialista? Para se entender melhor as motivações do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, como a gente irá falar posteriormente, é importante estar familiarizado com essas duas visões divergentes, divergentes e essenciais, assim como as subsequentes tensões que vieram à tona em decorrência delas. Bom, professor, aí fala sobre, primeiramente, a visão liberal clássica. E os primeiros, que foram os pais fundadores da União Europeia, que foi Robert Schuman e Konrad Adenauer, da Alemanha, e Alcide de Gasperini, da Itália, eles eram defensores da visão liberal clássica. Todos eles eram católicos, que falavam alemão, e eram adeptos à visão liberal clássica. A visão liberal clássica considera a liberdade individual como sendo a mais importante valor cultural dos europeus e do cristianismo. De acordo com essa visão, a função dos Estados soberanos europeus é proteger os direitos de propriedade e a economia de livre mercado em uma Europa de fronteiras abertas, permitindo desta forma o livre comércio de bens, serviços e ideais. Ou seja, professor, é, a visão que esses três autores a princípio tinha de uma Europa unida era que essa Europa favorecesse o livre mercado, ou seja, não existiriam tarifas conflituosas entre países, existiria uma liberdade econômica na relação entre eles, e a legislação basicamente serviria para assegurar esses direitos naturais, inclusive por a influência deles ser de Adam Smith, que era um dos primeiros teóricos a pensar no liberalismo econômico. O Tratado de Roma, assinado em 1957, foi a principal realização para a criação de uma Europa baseada no liberalismo clássico. O tratado estabeleceu quatro liberdades básicas, que foi a que eu citei: livre circulação de bens, livre oferta de serviços, livre movimentação de capital financeiro e livre migração. O tratado também restaurou direitos que haviam sido essenciais para a Europa durante o período liberal clássico, mas que haviam sido abandonados durante a era do nacionalismo e do socialismo. O tratado representou a rejeição da era socialista, período esse que havia gerado conflitos entre nações europeias, culminando em duas guerras mundiais. Ou seja, professor, a gente sabe que o período das duas guerras ele foi muito forte, uma forte rejeição, principalmente a ideia liberal, a ideia liberal clássica. Tinham muitos países que eles buscaram a prosperidade, mas buscar a prosperidade não é sinônimo de capitalismo. Se não existe liberdade individual e se não existe livre mercado, você não pode chamar aquele país de capitalista. Então, a liberdade que a prosperidade, corrigindo, que aqueles países buscaram, principalmente que gerou as duas guerras, foi baseado no nacionalismo, que era o ódio
aos países de fronteira ou a países diferentes, e a busca simplesmente da prosperidade por meio de tarifas que encarecessem os produtos que viessem de fora, e todas as formas de protecionismo, de proteger a sua economia, prejudicando a outra e favorecendo a sua, eram formas que foram adotadas por países como a Alemanha, por países como a União Soviética, principalmente depois que se expandiu, e vários outros que participaram das duas guerras. Ou seja, todos os valores liberais que existiam no século XIX, eles foram abandonados. E o objetivo da União Europeia, segundo a visão liberal dos pais fundadores, era restabelecer isso, era trazer isso de volta. E aí, minha colega agora irá dar prosseguimento a esse assunto. Boa noite, meu nome é Vanessa, eu vou dar continuidade ao que Ítalo falou. De acordo com a doutrina social católica, o princípio da subsidiariedade deveria prevalecer. Os problemas deveriam ser resolvidos no nível mais baixo e menos concentrado possível dos arranjos. A única instituição centralizada europeia aceitável seria uma Corte de Justiça Europeia, com suas atividades sendo restritas às soluções de conflitos entre os Estados-membros e a garantia das quatro liberdades básicas. A visão socialista. A visão socialista, em direta oposição à visão liberal clássica, tem-se a visão socialista ou imperial da Europa, defendida por políticos como Jacques, não sei o sobrenome, François, uma coalização de interesses estatistas entre grupos nacionalistas, socialistas e conservadores. Faz o que pode para promover e avançar sua agenda. Tal coalização sempre quis ver a União Europeia como um império ou uma fortaleza protecionista para quem está de fora e intervencionista para quem está dentro. Agora quem vai prosseguir é Pamela. Dentro dessa visão socialista, eles falavam sobre o como o governo deveria governar toda a Europa. Queriam criar um mega-estado que dividiria as economias. Eles comandariam e dividiriam as economias e harmonizaria toda a Europa. A Europa, no entanto, não aceita mais essas duas visões, a socialista e a clássica, porque elas eram tão restritas que elas implicavam com a liberdade do continente e diminuíam a liberdade dos cidadãos quanto a viajarem para outros países ou para imigração. Agora vai continuar com o Ítalo novamente. Bom, professor, essa parte aí seria da nossa outra colega de trabalho, mas ela não pôde aparecer devido a um imprevisto. O nome dela está na apresentação, o nome completo dela. Aí a gente quis notificar essa questão e tivemos que dar prosseguimento à parte dela também. Eu irei falar agora sobre o Brexit. O Brexit foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Aí vamos ver os motivos que levaram a isso. A integração forçada com a recente enxurrada de refugiados e imigrantes entrando na Europa, a pressão dos cidadãos britânicos sobre a saída aumentou. Os burocratas da União Europeia propuseram espalhar os imigrantes por vários países da Europa, de acordo com um plano de reassentamento
pré-definido. Naturalmente, os britânicos não gostaram da ideia, pois além das questões que envolvem a segurança nacional, os novos imigrantes geram uma pressão adicional sobre o Estado assistencialista britânico. Ou seja, professor, a partir do momento que o Reino Unido estava se submetendo ainda às ordens da União Europeia, a soberania nacional com relação a essas decisões foi retirada. Eles teriam que receber essa grande quantidade de imigrantes, e a gente sabe que, é, no papel, é muito fácil falar em assistência para todos. Só que a dificuldade de se pôr isso na prática é muito mais complicada. O Estado britânico ele já estava é, encharcado, ele já estava com grandes dificuldades de manter o seu sistema de bem-estar social. E preocupou bastante ter que receber esses imigrantes simplesmente baseado nas normas europeias e não tendo uma autonomia de decisão diante disso. O Brexit, os brexitos, defensores da saída da União Europeia, argumentaram que o Reino Unido havia perdido sua soberania e sua autonomia para tomar decisões, pois estas haviam sido transferidas para Bruxelas e estava pagando um alto preço, tanto político quanto econômico, para fazer parte da União Europeia. Ou seja, os gastos mensais, semanais, eram gigantescos de carga tributária. E o Reino Unido acabou pesando isso na balança e vendo se realmente estava compensando para o seu povo abrir mão de tanto recurso e perder tanta autonomia com relação a decisões. Viam eles que era mais fácil resolver conflitos e problemas sociais entre a legislação do próprio país, entre legislações de estados e municípios, em vez de submeter todas as decisões simplesmente para a União Europeia. Então, eles acabaram observando essa questão e tomando a decisão de sair, que foi uma decisão muito, muito forte, porque realmente a União Europeia ela possui praticamente todos os países grandes europeus fazem parte dela. Então foi um choque tremendo a partir do momento que o Reino Unido decidiu por sua saída.